Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Plenicast. Para quem não segue, já siga o nosso perfil no YouTube, que é @Plenicast, Plene é com E, ou no nosso Instagram, @ViveriPlene. Então, cada semana a gente está gravando e postando conteúdos lá. Para quem tem interesse, para quem tem dúvidas, já siga, compartilhe esse conteúdo com amigos, conhecidos e venha conferir sempre as novidades que nós temos no nosso canal e lá no Instagram. Então, hoje nós vamos abordar sobre a prática que nós praticamos na nossa clínica, que é na ViveriPlene. Nós vamos falar um pouco mais sobre a medicina tradicional chinesa e a forma integrativa de abordar os nossos pacientes. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Está aqui comigo hoje o Dr. Ivan Monteiro. E eu gostaria que você comentasse, que você explicasse na sua prática como que é, qual que é essa relação entre medicina tradicional chinesa e a integrativa. Olá. Bom, normalmente, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, as pessoas têm uma ideia de uma coisa bem antiga, mais arcaica, tá? E, de fato, ela é muito antiga. Ela é uma das práticas de medicina com registro escrito, registro ao longo de uma determinada história mais antigas, né? Nós temos ainda a medicina ayurvédica, temos outras medicinas. E quando a gente dá um nome, dá um adjetivo para uma determinada prática, nós estamos, na verdade, limitando. Porque o que existe é a medicina, né? E a medicina ela é resultado das manifestações de como aquela determinada população entende o universo e se relaciona entre si. Então, quando a gente dá um nome, a gente está mais ou menos localizando um conjunto de práticas. E a medicina tradicional é isso. Era um conjunto de práticas, de entendimentos feito ao longo da história da China, e ela serviu de pano de fundo para as transformações e refletiu as transformações de história ao longo desse tempo, né? Ela tem uma relação muito próxima com a medicina integrativa, porque a medicina integrativa não é uma especialidade médica, ela é uma forma de entender a relação de saúde e doença e a intervenção da gente nesse processo de saúde e doença, levando em consideração o indivíduo como um todo. Então, esse indivíduo como espírito, como pessoa, como é que é a relação dele com o meio, né? Ele é corpo, mente, sentimentos e interação, né? E a medicina tradicional chinesa, ela tem esse mesmo olhar, né? Essa mesma pegada. Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a primeira coisa que vem na cabeça é a agulha, né? O pessoal já relaciona direto com a acupuntura. A medicina tradicional chinesa ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente do que a acupuntura. A acupuntura é uma parte dela, tem um significado importante, e até em função do caráter dramático de colocar uma agulha, e para muita gente ser algo doloroso, né? Imaginar como um processo doloroso, é a mais famosa. Mas a gente tem outros elementos que compõem essa abordagem, né? E, como eu disse, ela é como se fosse uma visão anterior, uma visão integrativa, adequada aos padrões da China daquela época, né? Mas ela segue sendo utilizada até hoje e segue sendo eficaz, né? Então, a relação entre a integrativa e a tradicional chinesa é essa. A pegada, né? A forma que a gente aborda é maior, né? A gente não isola o indivíduo do meio, nem das interações que ele tem, né? E a gente entende como o indivíduo dentro desse conjunto, desse ecossistema, assim como a medicina tradicional chinesa, tanto na integrativa quanto na
na medicina tradicional chinesa. A medicina integrativa se vale dos conhecimentos da medicina tradicional chinesa e de umas outras medicinas, né? Das medicinas mais ortodoxas, das mais novas, né? E das práticas que vão levar o indivíduo ao bem-estar. A relação é essa. Então, qual parte de todo esse contexto que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia? Tem alguma parte específica que nós acabamos usando ou não? Olha, a medicina tradicional chinesa, como eu disse, ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto de práticas que você tem e ela ordena, por exemplo, a forma como você distribui os móveis dentro da sua casa quando ela faz a abordagem do Feng Shui, que é uma forma, né, de você fazer organização para permitir o fluxo das energias, né? Como ela tem muito de caráter organizacional, ela tem uma pegada, às vezes, quase arquitetônica, né? Assim, aquilo ali é um jeito da gente arrumar a decoração da casa, é um jeito de tirar o móvel do local, né? Feng Shui quer dizer fluidez, é água e vento, né? Então, você está no meio de água, né? Feng, quando você está lá no ventre da mãe, e quando você passa para o meio externo, a primeira coisa que você faz quando você nasce, qual que é a primeira coisa que você faz? As pessoas falam, eu choro. Não, antes de você chorar, você inspira profundamente. Então, você passa de um elemento água para um elemento ar, né? Essa fluidez, esse fluir, vai dar um nome para essa prática, né? Que é do Feng, da água, para o vento, né? Fluir. Então, para fluir energia, para fluir movimento, para o fluxo, o caminhar de uma pessoa de uma forma saudável dentro do ambiente, para impedir que esse ambiente acumule detritos. É uma série de recomendações que, quando a gente vai trazer para o dia a dia de hoje, a gente vê que são coisas relacionadas com o processo de higiene, né? Com o processo de melhora do ambiente em que você está, com o processo com que você se relaciona e que você interfere no meio que você está. Tem muitas das práticas higiênicas que hoje são consideradas muito boas que estão na prática do Feng Shui, né? Então, que é uma parte da medicina tradicional chinesa. Significa que há quantos anos atrás já os chineses já viam que essas práticas, como a maioria das pessoas costuma dizer, mais naturais, elas realmente, de forma integral, de forma mais voltada, vamos dizer assim, para a natureza, elas funcionam, elas existem e é um sistema de cura que isso é de milênios, me corrija se eu estiver errada. Então, eles já tinham um outro modo de ver como que nós podemos tratar as doenças diferentes, independente da patologia, da doença que a pessoa tenha, de forma que não venha prejudicar o organismo do ser humano e sim resolver o problema. A gente tem que, toda vez que a gente fala de uma prática, a gente tem que entender o contexto histórico, né? Qual que era o contexto histórico? Não era algo tradicional e ainda não tinha esse nome, né? Mas fazia sentido e dentro do universo filosófico daquela época era o que se tinha de mais avançado naquela comunidade e era o que se utilizava, né? A prática deu certo, funcionava, então ela foi repetida ao longo da história da China, né? O chinês, mesmo hoje em dia, ele é conhecido por ser um elemento que é bem burocrático e ele é muito dado ao registro. Então, em um determinado dia, foi feita uma prática e uma agulha colocada em determinado ponto do corpo resultou na melhora daquela dor. Então, um escriba foi lá e registrou isso. Dali a 2 anos, de novo, essa prática repetindo criou um arcabouço, um arquivo muito grande de que aquilo realmente funcionava. E aquilo foi acompanhando
a civilização à medida que ela foi indo. Foi se ampliando, foram criando sistemas e raciocínios também dentro daquilo que na cultura da época era o que se pensava e passou a ter sentido. Por isso ficou tão forte, por isso se perpetuou. Hoje, quando a gente aborda a forma como a acupuntura, por exemplo, funciona ou não, o que nos leva a fazer esse tipo de questionamento é se a gente tem uma correlação com aquilo que a gente entende como mais moderno e a forma como a gente vê o universo e como é que as alterações se processam. Quando a gente está falando de medicina tradicional chinesa, da forma mais tradicional, a gente está falando de energias, de Jin, de Yin, de Yang, de movimento fogo, movimento madeira. Isso, para o médico atual, com a formação estritamente dentro do que é manifestação filosófica dessa época, desse tempo, ele soa meio mágico, meio místico, e aparentemente não faz muito sentido. Faz sentido. O que acontece é que muitas das práticas e muitas das recomendações que se tem na medicina tradicional chinesa, elas existem nas práticas atuais com outro nome, com outra roupagem. E com explicações que naquela época não eram possíveis, como, por exemplo, a liberação de um tipo de hormônio, a liberação de um tipo anti-inflamatório próprio, né? O próprio conceito das endorfinas que são liberadas. Quando a gente se aprofunda e a gente conhece as duas linhas de pensamento, a gente vê que tem muito mais coisas de semelhança do que de afastamento. E a visão da integração, a visão da medicina integrativa é essa: você utilizar aquilo que eticamente é bom para o paciente, independente da questão filosófica, mas que é algo que seja funcional, que realmente funcione comprovadamente e que não fuja da ética. Sendo isso, está válido para a medicina tradicional chinesa, para a medicina ayurvédica, para a medicina ranquiana e todas as outras que a gente conhece, né? A aproximação maior é essa abordagem de você estar inserido dentro de um contexto. Esse contexto, no caso, é a natureza. A gente, hoje em dia, está um pouco mais afastado da natureza do que na época que a gente começou a fazer esses registros na medicina tradicional chinesa, mas é resultado, por exemplo, das interações em ambiente mais ou menos poluídos, em ambiente que tem mais onda de rádio, mais onda de eletromagnética, mais interferência nesse indivíduo. E tem um desenho bem conhecido para quem estuda acupuntura e estuda a medicina tradicional chinesa, que é um bonequinho dentro de um vidro com água, né? E depois um bonequinho de uma estrutura clara e ele inserido, e depois essa água com vários tipos de tintura, né? E esse bonequinho vai adquirindo a tintura da onde ele está inserido, né? Modernamente, a gente tem lá os conceitos da matriz de Pischinger. O conceito de matriz de Pischinger é a unidade funcional do corpo, onde uma célula recebe a nutrição por uma arteríola e é drenada por uma venícula. Então, essa unidade, uma célula, uma artéria trazendo comida e outra levando, drenando detrito, é o que a gente chama de matriz de Pischinger. Modernamente, para alguns teóricos do processo de saúde e doença, todo o processo de doença, de adoecimento, começa com a saturação dessa matriz, seja por detox, por intoxicação, acúmulo de metal pesado, secreção de hormônio devido a estresse. Essa matriz ela começa a acumular sujeira, e essa sujeira interfere no processo do tecido, que interfere no processo do órgão e acaba resultando numa doença. Para o chinês, você só tem a instalação da doença se você tiver uma invasão de que eles chamam de qi patológico, que é algo que vai se instalar no seu organismo se você tiver as condições
apropriadas, né? E isso a gente chama de território, né? Ou a gente estabelece hoje, como a gente fala, vamos preparar a terra. Conceitos modernos hoje falam exatamente disso. Você não tem como colocar uma energia nova, fazer um tratamento simplesmente jogando um remédio dentro do corpo. Você precisa que aquele corpo esteja adequado, que você esteja com a matriz pronta para multiplicar, para ter o efeito de vida daquele remédio. Por exemplo, vamos supor um cara que está tendo infecção de repetição. Você dá um antibiótico e você não tira o cara daquela exposição em que ele está frequente, ele vai necessariamente, dentro de algum tempo, se contaminar. Nada mais é do que o entendimento que o chinês tinha, de uma forma diferente, com um pensamento filosófico um pouco diferente, e sem os conhecimentos e sem as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Eu não vejo como uma coisa distinta, eu vejo como algo temporal, temporariamente separado, mas os conceitos são muito aproximados, né? Porque, por exemplo, como no caso que você falou da infecção, do modo geral, né? A infecção urinária, seja no homem, seja na mulher, não é que naquele momento a pessoa está com dor, às vezes está com dificuldade de urinar mesmo, não tem como, não vou te dar um remédio para dor. Mas, naquele ponto, você tira a dor e corrige aquele problema com medicamento de farmácia, mas precisa se tratar a causa daquilo. Ok, você está com uma infecção, você está com algum problema ali, mas da onde que veio? Então, assim, corrige-se naquele momento o processo da dor, o processo inflamatório, mas dentro da medicina tradicional chinesa, busca-se investigar, não é? O porquê que levou aquele sistema, aquele determinado órgão a adoecer. Ou não tem uma investigação para ver de onde que surgiu, porque não é assim, do nada eu tenho uma infecção, do nada eu tenho um processo que eu tenho dor de cabeça constante. Tem que se investigar a causa dessas patologias, desses sinais e sintomas? Sim, tem que investigar, né? Na medicina tradicional chinesa, ela é muito baseada, como eu disse, em movimentos, né? Que são fogo, madeira, água, terra, metal, e em movimentos, né? Movimentos yin e yang. Ali na década de 70, final de 60, início de 70, ficou muito conhecida uma imagem do yin e do yang, aquela imagem, uma parte preta e branca, né? Que é a totalidade, né? O círculo todo, uma parte ele é negro, outra parte ele é branca. E isso vai se alternando, né? Da medicina tradicional chinesa, por isso que a gente chama de movimento. Tudo está em constante mutação. E esse conceito de yin e yang, durante muito tempo, foi um pouco distorcido. As pessoas entendam, olha, tal coisa é yin, tal coisa é yang. E sempre algo é yin ou yang em relação ao tempo e sempre em comparação. Por exemplo, se você vai falar, por exemplo, da água, né? A água, ela pode ser yin ou pode ser yang, dependendo da forma de manifestação. Esse conceito, ele iniciou de uma forma lendária, né? Com um sábio meditando na frente de uma montanha e ele observando que, ao longo do ano, uma parte da montanha, como o sol ficava do outro lado, predominantemente no outro, a parte da montanha ela ficava escura, úmida e fria. O sol batia numa determinada. Ao longo do dia, ia rondando, e ao longo das estações, aquela sombra aumentava ou diminuía. Então, uma parte ela ficava escura, fria e úmida. E a outra parte ficava seca, quente e iluminada. Então, ele falou, olha, eu vou postular essa parte escura, fria e mais úmida, eu vou chamar de yin. E a parte espetada, quente e seca, eu vou chamar de yang. E ao longo
do ano ou ao longo de um determinado tempo, qualquer coisa pode ser yin ou yang em relação a ela mesma. Como eu estava falando da água. Se você pensar a água como você está tomando, ela está num determinado estágio. Se você pensar nessa água, depois que ela perde energia, ela perde calor, ela vira gelo. Então, o gelo em relação à água normal, ele é yin ou ele é yang? Ele é mais quente? Ele é mais úmido? É mais frio. Mais frio. Então, ele pode ser... Ela saiu da água e foi para a forma do... Saiu do líquido e foi para o sólido. Para o sólido. E ela pode sair da forma líquida e, por exemplo, você oferecer calor e ela se transformar em vapor. Então, o vapor, em relação à água, ele vai ser yang, ele tem mais calor. Mas se você perde um pouco de energia, ele vira aquoso. Então, ele vai ser yang. Ele pode ser yang em relação a um ou yin em relação a outro. As coisas vão se transformando. O ciclo de transformação é sempre esse, né? Noite e dia, né? Ao longo uma parte do dia a gente tem mais calor, na outra parte do dia a gente tem menos calor. Numa parte do dia a gente tem mais luz, na outra parte do dia a gente tem menos luz. Ao longo das estações, a gente tem estações mais frias e aí a gente tem estação. Então, ele começou a fazer esse raciocínio e esse raciocínio foi transferido para todas as coisas. E isso é uma das bases da formação da medicina tradicional chinesa, né? E a forma como eles entendem a circulação da energia, né? A troca que esse indivíduo faz com o meio, eles chamam é o que eles chamam de energia, né? Que eles falam, eu tenho uma energia, mas não é uma energia como essa que dá choque, que conduz, que é a variação de elétron, né? E ela entra no nosso corpo através de canais, que são canais de energia, e que eles levam o nome do órgão principal por onde eles passam. E para postular, como eu falei, o chinês ele é muito burocrático. Para a gente saber dividir o corpo, o que eles fizeram? Eles imaginaram um indivíduo de frente para o nascer do sol, com o braço aberto. E cada hora do dia, a partir da hora que nascia o sol, ele iluminava uma face desse indivíduo. Aquela faixa passou a ter o nome do órgão que, naquela hora, era iluminado pelo sol, estando o indivíduo de frente para o sol. Por isso que a gente tem meridiano do baço, meridiano do estômago, meridiano do intestino grosso. À medida que o Sol vai fazendo a volta em relação a esse indivíduo, de braço aberto para frente para o Sol, ele vai dando nome aos meridianos. Então, os meridianos, ao longo do dia, a maior energia vai variando de acordo com o horário do Sol. Por isso que a gente diz que cada meridiano ele tem um determinado movimento, ele tem uma hora de maior energia e de menor energia. Tá? Então, no caso quando é feito a acupuntura, pode-se dizer, ou é correto se dizer, que é um ponto de energia que você está ativando. Quando você coloca a agulha em determinado ponto, ou no braço, ou na perna, ou qualquer outro ponto. É um ponto que está melhorando aquela energia daquele sítio ali, ou não tem nada a ver essa relação? Não, tem tudo a ver. Eu acho assim, como eu falei, né? É muito interessante a forma como eles faziam o raciocínio. Então, um raciocínio que eles colocam, às vezes, quando eles estão fazendo ensino teórico, né? Eles pensam no corpo como se fosse um arrozal e os meridianos fossem os canais de água. E, em determinado ponto, existem passagem que você coloca para passar mais ou menos água. Então, você pensa no corpo com um grande arrozal e os meridianos como os canais de drenagem de irrigação. Em algum momento, se aquele ponto está fechado, você precisa tirar a comporta para a água passar. É como se fosse desbloquear. Desbloquear.
E, em algum tempo depois, está muito pouca água. Você precisa que aquele canal se encha de água e transborde para molhar o arrozal. Você vai lá e bloqueia. Então, o básico da acupuntura é isso. Ou você abre a comporta e drena a energia, no caso, a água para o arrozal, ou você represa para que ela se acumule e transborde para a lateral. Interessante, muito prático, né? Sim, e por exemplo, assim, como que as pessoas, de um modo geral, como que eu posso procurar o atendimento dessa especialidade da medicina tradicional chinesa? Como que eu faço para chegar até o profissional? E tem alguma relação? O que eu posso falar? Eu estou com uma dor de cabeça, ou estou com qual tipo de patologia que eu posso procurar esse tipo de tratamento que vai me dar um resultado positivo? Como eu falei, né? Na forma que a gente entende hoje a medicina, a gente tem essa ferramenta e entende essa ferramenta como parte do processo. Embora ela seja uma parte bem complexa, bem abrangente, a gente lança a mão de outros artifícios, né? A gente, como profissional da medicina, a gente vai investigar, do ponto de vista filosófico atual, qual que é a explicação, né? Anatômica, fisiológica, dentro do processo de fisiopatologia atual para aquela dor de cabeça. Mas, por exemplo, como que é feita a sua abordagem? O paciente chega, você começa a investigar como, por exemplo, é feita uma anamnese, como que ocorre a consulta, para as pessoas só terem uma visão um pouco mais clara de como que funciona. Quando a gente vai fazer uma consulta, a consulta basicamente é uma conversa, né? E essa conversa, ela é dirigida, ela é conduzida de acordo com aquilo que o profissional que está fazendo tem de conhecimento. Vamos supor que a gente vai fazer uma consulta com uma cigana. Ela vai pegar o baralho, vai jogar, se ela dominar tarô. Vamos supor que ela domina a runa. Ela vai lá, faz balança, joga a runa. Vamos supor que ela passou um tempo na Bahia, ela sabe jogar búzios, então ela joga os búzios. Quando a gente vai abordar um paciente, ainda mais se a gente tem esse olhar integrativo, a gente tem, por questão ética, que abordar o paciente dentro do melhor que você tem de conhecimento. Então, quando eu vou propor um tratamento ou quando eu vou fazer um interrogatório do paciente, eu abordo dentro daquilo que a gente tem conhecimento hoje em dia. Mas eu insiro dentro do questionamento e dentro do raciocínio a visão que a gente tem da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Uma das coisas que a gente faz numa consulta que seria só de abordagem pela medicina tradicional chinesa era perguntar o que é que você come, como é que você dorme e como são as suas relações. A gente pergunta isso numa anamnese comum. Você tem muitos amigos? Como é que você se relaciona com seus amigos? Você dorme bem? Você toma algum medicamento para dormir? A gente não precisa trazer aquela contextualização quase ritualística. Quais são os seus sonhos? Que tipo sim. de pesadelo que você tem? Mas a gente usa aquele olhar, usa aquela parte para aprofundar a investigação. Hoje em dia, na Viver Pleno, o que a gente faz? A gente começa com um questionamento, né, perguntando qual que é a queixa, qual que é o primeiro motivo da consulta, e a gente vai para o bate-papo, para a parte da anamnese, né, conversando, da história e tal. A gente procede ao exame clínico, como a gente faz em qualquer tipo de especialidade médica, e a gente, por exemplo, aborda com biorressonância, que é um processo que a gente vai ter umas informações a mais, né? Quais são os tipos de alimento com qual aquele elemento se relaciona melhor, que tipo de metal que ele tem característico, que tipo de parasita ele pode estar manifestando, e isso nos dá uma ideia de como é que esse paciente está. Dentro disso, a gente
norteia o tipo de raciocínio que a gente fazer. E, na medida em que seja necessário, a gente solicita exames para a gente confirmar aquilo que a gente concluiu. O rito, a forma como vai funcionar, é como se fosse uma outra consulta qualquer. O que é diferente é a visão do profissional que está ali, né, que vai variar de acordo com as linhas que ele segue e enquanto ele se aprofunda, e, principalmente, o fato do paciente participar ativamente do processo. Um dos pilares da medicina integrativa é que o paciente saiba aonde é que ele está, o que é que está acontecendo e para onde a gente gostaria que ele estivesse. Como se o paciente ele não é um paciente passivo, ele é ativo. Ele tem que estar inserido no processo. Participar, né? Ele precisa, não que o paciente vai falar assim, olha, doutor, esse remédio aqui, por exemplo, você tem que me explicar qual que é a interação que vai ter. Ok, vai explicar qual o mecanismo de ação. Mas, por exemplo, não vai interferir na conduta, mas ele precisa saber, né, como ele está integrado, ele precisa saber como que vai funcionar. O profissional vai explicar para ele a medida quanto tempo que vai usar aquele medicamento. Se precisar fazer exames, solicitar ou interromper, o paciente venha procurar o profissional para que tenha. Então, veja assim que é mais um bate-papo mesmo do que uma consulta daquelas padrão, que o paciente chega, o médico ou o profissional prescreve lá, seja 1, 2, 3 medicamentos, está aqui a tua receita, tchau. E o paciente, às vezes, nem entende o porquê que ele vai ter que tomar aquela medicação. Então, o interessante é que o paciente participe da consulta, sabendo e entendendo como que vai funcionar toda a abordagem. Isso é uma forma, vamos dizer assim, diferente para muitas pessoas, porque geralmente a gente costuma, no geral, ver que não tem essa interação de médico-paciente, ou de psicólogo, ou de nutricionistas, que estão, eu digo, até dispostos a ouvir o que o paciente tem para dizer, porque eles têm muito a dizer. Às vezes, eles vêm com uma queixa, seja uma dor de cabeça, seja até questão de impotência, ou de estar com libido baixo, ou estar com uma queda hormonal, problema tiroidiano. Ele tem uma queixa e muitas vezes ele não é ouvido, não é? Então, ele tem a necessidade de trazer os problemas, os questionamentos, mas o profissional saber ouvir, porque muitas vezes, eu acredito que na sua prática você percebe que eles querem muito mais ser ouvidos do que um profissional que chega, entrega uma receita e tchau, e a próxima consulta, sei lá, daqui 30 dias e assim por diante. Em alguns casos, né, a gente percebe que é ao mesmo tempo uma surpresa para o paciente, né? E, às vezes, uma dificuldade de lidar com essa forma. Porque não tem como eu chegar e falar, olha, você faz isso aqui que eu estou te mandando. Eu digo, olha, você está assim porque aconteceu isso, isso e isso. Você usou isso de uma forma inadequada, você participou. Se a gente quiser que você volte para a adequação, a gente pode fazer dessa forma, né? Eu não posso... por exemplo, chegar para uma pessoa e falava, você trabalha na construção civil, você está com dificuldade de audição, troca de emprego amanhã. Olha, o que está acontecendo é isso, o que a gente pode fazer para minimizar é isso aqui. Para você entender o processo, isso aqui está te fazendo mal. Agora, você tem as suas condições sociais, você tem os seus apelos, as suas contas. O ideal é que o quanto antes você mude por causa disso. Mas eu preciso que você tome essa ação. Um outro caso mais simples, por exemplo, você tem predileção por um tipo de comida. Você está tendo manifestação, por exemplo, alérgica em função do que você está consumindo. A gente consegue avaliar pelo que a gente levanta na conversa, levanta na biorressonância e até nos exames que ele está com um processo alérgico instalado e que provavelmente está relacionado com aquele tipo de alimentação.
Adianta eu passar uma medicação para alergia para esse paciente naquele momento, naquela hora que ele está com rush? Muito exacerbado, ele precisa, né? Mas o que ele precisa é de uma mudança de atitude, né? Então, ele tem que ter essa consciência e a abordagem vai ser nesse sentido, né? Mas a gente não vai deixar de fazer aquilo que é o mais agudo, deixar de usar, por exemplo, uma medicação alopática, deixar de usar uma medicação injetável ou, eventualmente, até internar um paciente para usar antibiótico, caso ele esteja com alguma coisa mais grave. A visão integrativa, ela não abole os avanços que a gente tem. Ela simplesmente leva em consideração outras visões e outras formas de trabalhar. É assim que a gente trabalha lá na Viver Pleno. Então, assim, além do método tradicional, além da acupuntura, se o paciente chega com algum problema, por exemplo, como eu citei agora há pouco, os hormônios deles estão muito baixos, por exemplo, seja o homem, seja a mulher, dentro dessa abordagem da medicina tradicional chinesa, tem como tratar e melhorar esse padrão ou qualquer outro padrão que a pessoa tenha problema, vamos dizer assim, né? A gente pode contribuir, né? Para quem não tem produção de hormônio, a resposta é adicionar hormônio, né? A gente pode melhorar a produção natural dos hormônios? Pode, através, inclusive, de recomendações atuais, como alguns tipos de exercício, alguns tipos de práticas que são próprias hoje em dia. Mas a gente tem pontos para a liberação, tem um arcabouço próprio daquilo. A gente não usa só uma abordagem, né? Como na minha outra especialidade, na minha outra prática, como anestesistas, nós temos os anestesistas e dentro do grupo dos anestesistas tem os anestesistas que trabalham com dor, né? Quando o paciente chega com uma dor aguda, eles vão fazer um bloqueio, te dar uma medicação para tirar o paciente daquilo, mas muitas vezes essa dor está cronificada. Agora, essa dor cronificada interferiu no psique do paciente. Ele não dorme, ele não come direito, ou, como ele está muito irritado ou muito deprimido, ele come mais. Então, eles precisam abordar a parte psicológica. Por isso que eles precisam de um suporte de alguém que seja psicólogo, né? Então, eles vão enxergar, mas essa preparação, essa adequação, cabe a um outro profissional. Então, eles vão dividir esse tipo, né? Quando você fala na questão hormonal, que você fala de uso de hormônios, só para deixar claro, e me corrija se eu estiver equivocada, não é... Quando se fala em hormônio, eu vejo que muitas pessoas, a primeira coisa que faz relação... então eu vou tomar os esteroides que os caras lá da competição tomam, os fisiculturistas. É o mesmo tipo de medicamento ou é um medicamento diferente? O que vai diferir bastante vai ser a forma, o objetivo que você quer, né? E principalmente a dosagem. Hoje em dia, com os avanços que a gente tem e com o uso, até mesmo com o uso recreativo, a gente acaba a ter dados que a gente não tinha até recentemente. Quanto mais a gente fala do uso recreativo, quanto mais a gente fala de quem usa um esteroide a mais, né, usa durante a sua atividade física, e a gente, às vezes, chama erroneamente isso de uso recreativo, a gente vai tendo dados para saber como é que isso funciona e que resultado isso tem. Não é a mesma coisa, né? O que a gente normalmente recomenda é a adequação hormonal. Então, é o que a gente chama de modular. Trazer aquele indivíduo do zero ou da pouca baixa do que ele tem, a gente trazer ele para um nível próximo do ótimo, né? O que a gente percebe e a visão que a gente tem nessa forma de praticar medicina é que, se você tiver os seus hormônios dentro de um nível fisiológico, a gente está falando, por exemplo, de testosterona na faixa de 600 microgramas semanais, até 600, né? E como é que a gente sabe disso? Em função do uso medicinal, né? Pacientes grandes queimados, pacientes retidos. Na época do Covid, pacientes que tinham muita perda de massa muscular e tinham dificuldade de recuperar movimento respiratório. Mas o que a gente está falando é a gente trazer o indivíduo que, por exemplo,
está uma situação de que aquecia, ou está uma pós-terapia pós-oncológica, né? Teve câncer, perdeu muita massa, mal consegue caminhar, e ele precisa dessa densidade óssea e dessa densidade muscular para fazer as suas atividades do dia a dia. A gente traz esse indivíduo de novo para o equilíbrio, né? A gente está fazendo uma modulação hormonal. A gente não está fazendo uso para melhoria de performance, embora possa ser feito isso. Mas aí sempre você verifica que são dosagens diferentes, tempo de uso diferente, existe um protocolo que é totalmente diferente de uma pessoa que, colocando aqui de forma mais simples, de uma pessoa que não é fisiculturista, de uma pessoa que é fisiculturista. As dosagens, se vai usar, é totalmente diferente. Cada caso é um caso. E nesse caso que a gente está se referindo agora é ainda mais específico. É uma pessoa que está numa situação de doença, de perda, de abaixo, e a gente traz ela para a normalidade, para o melhor normal que tem, né? Para que a gente consiga a qualidade de vida, para que a gente consiga massa óssea para ter as atividades e para a gente trabalhar para ter uma longevidade saudável. Não adianta nada a gente viver 80, 90 anos, mas ficar dependente, ficar tem uma restrito qualidade na de vida cama. ruim, né? Né? Muito Meus pacientes idosos, todos eles a gente orienta a fazer modulação e orienta atividade física com peso, para ganho de massa óssea e massa muscular, para você ter capacidade de desenvolvimento, para você fazer sua caminhada, para você ir passear, vai pegar peso. Então, de uma forma geral, para a gente fazer o encerramento, eu gostaria que você desse uma leve pincelada em quais são todas ou algumas das patologias que pode ser tratada na medicina tradicional chinesa e como que, se você tem seus contatos, suas redes sociais, já passa para as pessoas, para elas seguirem lá, como que é? Bom, como eu falei, né, a medicina tradicional chinesa, ela tem esse arcabouço, que é antigo, e ela se inclui, ela está dentro, hoje em dia, das práticas da medicina integrativa, né? E ela é uma das práticas complementares da medicina, liberadas, inclusive, para fazer no SUS, né? Então, ela tem proposta de tratamento para praticamente tudo que a gente conhece de doença. Só que a gente tem que ver qual é a efetividade, mas que ela tem essa abordagem, ela tem uma proposta de tratamento, ela tem um entendimento, sim. Ela funciona muitas vezes para nos dar um mecanismo de comparação, né? Ou como o próprio nome diz, nas práticas complementares, de complementar. Eu vou dar um antibiótico para o paciente, mas eu vou dar um fitoterápico que vai fazer efeito para melhorar a imunidade desse paciente, né? Eu vou dar uma medicação que é da flora, né, para melhorar a libido desse paciente, mas eu vou fazer uma modulação hormonal, seja homem ou seja mulher, para trazer ele mais adequado, para melhorar o relacionamento, melhorar a performance deles enquanto casal, né? Então, a gente pode usar para tudo, né? E a gente só tem que ver se é o mais conveniente e mais o adequado. Esse é o papel do terapeuta. É isso que a gente se propõe a fazer, indicar dentro daquilo que a gente conhece e domina o que é mais adequado para aquele caso específico, para aquele paciente específico. Nós estamos às ordens lá na Vivere Plene. Os nossos contatos são os contatos que a gente coloca aqui, o YouTube. Se você tiver pergunta, se você tiver alguma sugestão para fazer, a gente vai colocar nossas redes sociais aqui para vocês fazerem contato. Se vocês quiserem
discutir, se aprofundar em algum desses temas ou sugerir algum tipo de prática que você tenha tido contato, que você tenha curiosidade de fazer, a gente está pronto aqui para responder. Muito obrigada, doutor Ivan, por estar aqui, por compartilhar o seu conhecimento, por estar esclarecendo as dúvidas. Para quem tiver mais dúvidas, para quem quiser saber mais ou tenha um outro assunto de interesse, pode estar mandando lá no direct da @viveriplene ou lá no YouTube Plenecast. Então, desde já, muito obrigada, eu agradeço a todos e até o próximo episódio.